Ok, pessoal. Então, vamos continuar a nossa discussão de integral imprópria. Observa esse desenho aqui de cima, que é um gráfico, né? Uma areazinha que vai de A até T. Então, essa área, né? Ela vai ser dada pela integral de A até T da função f. Né? Até aí, nenhum mistério. Agora, o que acontece na integral imprópria? Na integral imprópria, naquele primeiro caso que nós vimos, a gente fazia esse t tender a infinito. Então, o t que estava aqui vai embora toda a vida para a direita. Ou seja, a região se estende indefinidamente para a direita. A integral, então, vai ter o significado de área dessa região não limitada. Que nós fizemos o t, que estava aqui, que dava aquela areazinha, e andando toda a vida para a direita. Foi-se. Percebeu? Então, aqui, nesse caso, deixa eu passar para cá. Aqui, vai, acabou? Acho que acabou esse. Deixa eu pegar outro. Aqui. Aqui, nesse caso, a área seria o limite quando t tende para o infinito, né? Dessa integral, de A até T, de f de x dx. Claro, desde que esse limite exista, né? Que o limite muitas vezes não existe, né? Ou pode ser infinito, então não teria sentido dizer que a área é igual a algo que não existe, né? Mas ele existindo, dando um resultado finito, bonitinho, essa área dessa região ilimitada à direita, né? A área dela é dada por isso aqui, que a gente representava assim na aula passada, né? Integral de A a infinito da f de x dx, né? Então, a integral imprópria, ela pode ser interpretada como uma área. É claro que aqui cabe a interpretação de área, porque o gráfico da função está acima do eixo x, né? Quando o gráfico está acima do eixo x, a integral é igualzinha à área, né? Claro que se o gráfico estivesse abaixo do eixo x, para a gente falar de área, ia ter que pegar módulo da integral, aquela conversa toda, né? Mas, assim, quando a função é maior ou igual que zero, né? Quando o seu gráfico está acima do eixo x, na pior das hipóteses, tocando no eixo x, então a integral te dá uma área que, nesse caso, seria essa, né? No caso da integral imprópria, seria essa toda. Tá claro isso? Então, eu vou colocar um exemplo para vocês fazerem. Vou pegar aqui o nosso apagador. Posso apagar? Vou apagar, hein? Olha lá. Apaga não, professor. Que é isso? Calma. Ah! Espera lá. Demorou a dizer. Eu posso refazer aqui, não vai ficar tão igualzinho, que da outra vez eu tinha feito mais devagar, né? Eu fiz antes da aula começar. Então, o antigo T ficava aqui. Aí o gráfico subia um pouquinho, depois ia caindo. Hã? Pronto, mais ou menos. Tudo aqui. E aqui era a região. Pronto. Aqui juntou demais, deixa eu separar aqui um pouquinho. Aqui até tem uma observação para a gente fazer. Pronto, está aí. Então, área. Aqui a integral definida como 1, né? Normal, né? Vamos dizer assim. E aqui a integral imprópria, né? De A a infinito. Tá? Tudo bem aí? Obrigada. Nada. Pode apagar agora? Então, vou apagar, hein? Não pode. Tá bom. Então, quem não quiser que apague, manifeste rápido, porque eu vou apagar. Tá? Ok. Então, vamos tirar.
Antes do próximo exemplo, vou fazer só uma observaçãozinha aqui. Repara que nesse desenho, eu fiz a curva vindo, se aproximando cada vez mais do eixo X, vai se aproximando, se aproximando, se aproximando. Se eu quero que a integral de A infinito seja convergente, se eu quero que esse negócio dê um valor finito, bonitinho, eu preciso que a curva tenha esse formato, que ela vá gradativamente se aproximando do eixo X, cada vez mais e mais e mais, de maneira que ela vá ficando bem fininha. Senão, na hora que eu somar tudo, né, essa área toda, essa área acaba ficando infinita se isso não acontecer. Repara só. Imagina que o gráfico fosse assim. A função fosse crescendo. Aqui está o eixo X, aqui está o valor A. Então, quando eu fizesse essa integral de A infinito, é pegar a área. Então tá, pegar a área. Mas olha só o que acontece com essa área. Ela vai aumentando cada vez mais. Então, quando o x tende a infinito, você vai ter uma área infinita. Né? Não vai ter um número finito. Para ter um número finito, né, não podia nem permanecer constante. Se a função não subisse, como essa aqui, mas se ela, a partir de um certo momento, permanecesse constante. Então, também daria uma área infinita. Você percebe isso? Repara, se a função ficar constante, não está nem crescendo, daqui para a direita, você tem um retângulo, né? Um retângulo de base infinita, né? Porque eu estou imaginando que x se estende indefinidamente. Então, teria uma área infinita também. O único jeito desse resultado produzir um número finito ou uma área finita, né? É essa região ir ficando cada vez mais fininha, fininha, fininha. Ela tem que ficar bem fininha, porque ela vai somando, somando, somando. Se ela não ficar muito fininha, você não vai conseguir que dê uma área finita. Tá? E mesmo quando fica fininha, às vezes não dá um resultado finito. A gente fez exemplos na aula passada, né? Em que teve um resultado finito, né? Que corresponderia a uma área finita. Agora, tem exemplos que você mesmo, a região muito fininha, acaba que a área não fica finita. Então, vamos ver isso agora em dois exemplos. Olha só. Vamos imaginar aqui, o primeiro é... essa integral aqui. Integral de 1 a infinito de 6x ao quadrado sobre 1 mais x ao quadrado dx. Não. 6x, perdão. 6x. Não é, será? Tá bom. Tudo bem. Olha aí. Pode fazer, gente, para vocês. Enquanto eu vou desenhando aqui com calma. Vou fazer um esboço desse gráfico. Agora, o cálculo de vocês. Calcula lá, gente. E aí, está saindo algum resultado aí?
Repara, você primeiro vai fazer a integral de 1 até t de 6x sobre 1 mais x ao quadrado. Hã? Quanto dá essa integral? Alguém fez? Dá 3 linhas de 1 mais x quadrado, mais constante a indefinida. Peraí, peraí. 3, o quê? Linha Linha? ln, eu falo linha, desculpa. Tá. Do lado. ln de 1 mais x quadrado, módulo. Módulo, que na verdade o módulo aqui, a gente põe o módulo por padrão, né? Mas nesse caso, ele não vai precisar, né? Porque 1 mais x ao quadrado é sempre positivo, né? Mas o padrão é sempre bom pôr, né? Para a gente não esquecer até, né? Isso é a indefinida, né? Então você vai fazer de 1 a t. Tá? Quem não fez, é só fazer a substituição aqui, né? Né? Pronto, que no instante sai, né? Você acaba no instante caindo na clássica integral de du, integral de du sobre u, né? Que é ln do módulo de u mais c, né? Tá? Professor, por que nesse caso não precisou fazer aquela divisão em parte que a gente está fazendo A sobre um denominador mais B? Veja, vamos analisar, que a gente discutiu tanto aquilo, né? Ficamos 2 aulas só falando de decomposição. Observa. Bom, primeira coisa, quando você pensa em decomposição em frações parciais, vê o grau do numerador, se está menor que o do denominador. De fato está. Então, aquela primeira parte da divisão não precisaria ser feita, né? Que aqui, grau menor que esse. Nem tem o que dividir, né? Não tem o que dividir, porque isso aqui, se você tentar dividir, não divide, tá? Os polinômios, não vai ter como, tá? Para você ter uma divisão de polinômios, o numerador tem que ter um grau pelo menos igual ao do denominador. Igual ou maior, né? Tá. Então, você ia direto para a decomposição. Agora, como é que você fatora isso aqui? Você fatora isso aqui? Cuidado, né? Que é polinômio de segundo grau, né? Então, polinômio de segundo grau nós já tínhamos discutido, né? Já tinha lembrado a vocês, né? Que isso é do colégio. Essa expressão se fatora assim, a x menos uma raiz, que multiplica x menos a outra raiz. Né? Só que se você for calcular as raízes aqui, elas dão mais ou menos i, né? Da coisa complexa, né? Ó, se você resolver, vai dar x2 igual a menos 1, né? Que significa x igual a mais ou menos raiz de menos 1, i, número imaginário, né? E nós não usamos isso. Nossa matemática não entra nesse plano. Nossa matemática é restrita ao campo real. Então, não tem o que fatorar aqui, não tem nem o que dividir, nem o que fatorar. Tá? Esse aí não tem o que fazer. Esse aí é direto. E se você olhar, vai ver que ele enquadra rapidamente no linha sobre U, né? du sobre U, né? Ele vai dar direitinho, porque se você fizer o linha é 2x, né? Olha só. Posso fazer isso aqui? Aqui foi só para ver que não tinha decomposição viável aí, tá? Não dava para decompor. A gente não tinha como fatorar aqui, né? Mantendo-se no conjunto dos reais. Não tinha, a gente ia parar nos imaginários, né? Aí já é uma matemática um pouco diferente que nós não usamos aqui nesse curso, né? Bom, olha lá. Repara, se tem isso aqui, a derivada é o linha sobre U, não é? Se você olhar para aqui, 6x sobre 1 mais x2, observa. Está quase caindo nesse caso, linha sobre U, né? Se você botar um 3 aqui fora e escrever assim, 2x sobre 1 mais x2,
Ó, U' sobre U. Tá vendo? 3 vezes U' sobre U. Então, isso aqui é derivada de logaritmo de U. Tá vendo? Do módulo de U, que seja. Tá vendo? Então, você olha assim, ó. Aqui em cima eu tenho a derivada desse, multiplicada por uma constante. Mas a constante sempre joga para fora, né? Elas não atrapalham as contas. Então, repara, eu tenho uma coisa do tipo U' sobre U. Ou, se preferir, é alguma coisa do tipo du sobre U. Só de olhar você vê, isso vai dar du sobre U. Derivada disso é 2x. Passa 3 para fora, sobra 2x aqui. É U' sobre U, ou du sobre U. Tá? Só, com a prática, você bate o olho assim, você já até experimenta. Será que se eu fizer U', aí deu. O U' está ali, multiplicado por 3, mas o 3 sai. Né? Então, você já vê que ó, isso aqui morre rápido no logaritmo. Né? Tá? É sempre bom olhar. Quer ver? Assim, outro, que é típico. Você tem, E elevado a U. A derivada disso é E elevado a U, U', né? Aí você olha a integral. Tem E elevado a x3. Aqui aparece 7x2. Vou botar diferente. Vou botar 12x2. Pronto. Aí você, E elevado a U, olha o U' aqui. O U' seria 3x2. Está multiplicado por 4, que sai da integral, né? Então, ó, E elevado a U, U'. Você já sabe que isso vai resolver direto por aqui, fazendo U igual a isso. Você bateu o olho, ó, E elevado a U, U'. Agora, se fosse assim, E elevado a U, epa, não deu U' aqui, então aqui tem rolo, tá? Ou se fosse assim, E elevado a U, não é U' aqui. Aqui está dando rolo, aqui eu vou ter que tomar cuidado na hora de fazer, né? Aqui seria uma integral por partes, meio cabeludinha, tá? Mas você pode, você bate o olho direto, ó, quer ver? Se fosse assim, x é elevado a x ao quadrado. É elevado a U, será? U' é 2x. Então, está só faltando uma constante aqui. Uma constante entra e sai à vontade. Então, a constante não atrapalha. A constante você ajeita na hora que faz a substituição e tal. O importante é aparecer o U' a menos de uma constante. Ah, tinha que ter 2x aqui. Pronto. Agora tem, né? Repare, eu posso enfiar o 2x aqui em um meio do lado de fora. Pronto, olha o U' aqui. Tá vendo? Eu fiz isso só para mostrar que a constante, realmente a constante multiplicativa, se está sobrando ou faltando, ela nunca atrapalha a integral. Se estiver sobrando, você joga para fora. Se estiver faltando, você pode fazer um esquema desse tipo que ela aparece ali dentro. Então, ela nunca atrapalha. Você bate o olho, U' a menos de uma constante multiplicativa. Então, não vai ter problema na hora de calcular. Então, está nesse caso. Né? É a típica integral de E elevado a U du. Né? Você sempre dá essa checadinha, ó. U', a menos de uma constante multiplicativa. Então, não tem problema. Vai dar logaritmo. Pode jogar na substituição direto que vai dar. E elevado a U', U', a menos de uma constante multiplicativa. Já vai sair aqui. Vai dar tranquilo. Constante multiplicativa sempre se ajeita na integral. Ou sai ou entra. Se ajeita. Tá? Então, ela não atrapalha a integração. O que atrapalha a integração é se fosse assim. É elevado a U. U'? Não, isso nunca foi U', né? Mesmo que tivesse o 2 aqui. Né? Ah, não, tinha que ser 2x, não 2x4. Né? Então, isso não vai ser uma aplicação direta disso. Isso aqui vai ser mais enrolado, integração por partes, sei lá. Né? Tá? Então, dá para checar rápido. É sempre bom fazer o testinho rápido, o testezinho rápido. Você olha ali, U'. Ah, isso é logaritmo. Então, eu vou faz a substituição que sai na hora. Tá? Tá bom? Ficou claro aí tudo? Respondi a sua pergunta? Ou não? Fiquei meia hora falando e não respondi o que você perguntou? Ou respondi? Acho que respondi. Respondeu, obrigada. Nada. Às vezes a gente fala meia hora, aí no final o aluno fala, pô, professor, mas não era isso que eu queria saber. Tá bom. Bom, vamos lá. Então,
Olha aqui, continuando aqui. 3 ln de 1 mais T2 menos 3 ln de 2. Hã? Fazendo o Fzão de T menos Fzão de 1. Hã? Então, está feita essa parte. Ó, aqui pode até juntar, né? Ó, pode colocar o 3 em evidência. ln. Vamos tirar o módulo que a gente agora aqui já viu que não precisa, né? 1 mais T2 menos ln de 2. Posso juntar. Ó, 3 ln de diferença dos logs é 1 mais T2 sobre 2, né? Pronto. Ah, tá? Já ficou menorzinho. Se eu tirar esse 3 aqui e colocar aqui, alguém estranha? Pode fazer isso, né? Esse 3 aqui, a regra do peteleco. O 3 aqui, pum, pula cá pula de fora. Né? Ah, mas pode deixar assim mesmo, tá bom. É só para dar uma encolhidinha. Tá? Isso é a de 1 a T, mas eu quero a imprópria, né? Então, agora, depois que fez a de 1 a T, agora você faz o limite quando T tende a infinito. De 3 ln de 1 mais T2 sobre 2. Quanto é que dá esse limite? Zero. Não. Cuidado. Olha primeiro o que está acontecendo aqui dentro do logaritmo. Aqui. Vamos olhar aqui dentro. Depois a gente pensa do que vai acontecer com o logaritmo. Quando t cresce, 1 mais t2 vai tender a infinito. Sobre 2 continua tendendo a infinito. Né? O 2 não vai impedir 1 mais t2 de tender a infinito. Mas fica a metade, mas a metade de algo gigantesco continua gigantesco, e se ele vai crescendo, 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 a metade dele também vai crescendo, 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 crescendo. Hã? Então, isso aqui dentro tende para infinito. Está claro para todo mundo? Olha lá. E o ln disso? Ó, multiplicado por 3 ainda por cima, né? Repara, quando eu tenho assim, ln de x, se o x tende para infinito, o que acontece com ln de x? Oh, já mostrei isso para vocês. Ó, eu vou catar um desenho aqui. Cadê ele? Vai aparecer aqui já já. Vamos abrir um parênteses aqui. Peraí. Vai carregar aqui um slide. Ah, aqui. Olha só. Eu já tinha mostrado isso para você, já fiz esse desenho no quadro. Essas duas funções, a exponencial natural, que é a e elevado a x, e a logaritmo natural, que é o ln de x. Tá? Todas duas tendem a infinito. Se você fizer limite, quando x tende a infinito de e elevado a x, dá infinito. Quando você faz limite de ln de x, quando x tende a infinito, também tende a infinito. Agora, apesar dos dois tenderem a infinito, eu tinha comentado, tem uma diferença fundamental entre essas duas funções. A exponencial, em geral, é usada para representar coisas que crescem rápido. Enquanto que o logaritmo, você está vendo o desenho dele aí, ele é meio devagarzão. Pelo desenho, você já vê. Ele é normalmente usado para representar coisas que crescem lentamente. Quer ver? Aqui nessa transparência, vem até uns valores. Ó, fazer uma tabelinha. X ln de x é elevado a x. Ó, quando x é igual a 10, ln de x vale só isso, 2,3. E e elevado a x vale 22.000 e quebrados. Você vê a diferença? Como um cresce muito mais rápido que o outro?
mas todos os dois crescem. Olha a primeira linha ali em cima, o limite dos dois é infinito. Olha só, se você for na calculadora botar x igual a 50, ln de x é até meio decepcionante. Dá quase 4. De 10 para 50 cresceu quase nada, né? Agora, se você botar 50 na exponencial, olha o que deu. Você entende essa notação aí? 5 vírgulas quebrados é mais 21. Você entende? Sabe o que significa esse é mais 21? Isso é a chamada notação científica. Isso significa que é para multiplicar aquele número que está ali, o 5,184, ele deve ser multiplicado por 10 elevado a 21. Ou seja, nesse número que está ali, 5,184, aquela vírgula tem que andar 21 casas para a direita. Se apareceu ali, é elevado a mais 5, significa que a vírgula tem que andar 5 casas para a direita. Se aparecer é menos, às vezes vem é menos 3, significa que a vírgula tem que andar 3 casas para a esquerda. No caso, a vírgula tem que andar 21 casas para a direita. Você consegue imaginar o tamanho desse número? O logaritmo ainda está em 4. Olha só, se você botar x igual a 100 na calculadora, a calculadora de muita gente não vai dar resposta, mas se ela for um pouquinho melhorzinha, ela dá a resposta. Ó, no logaritmo, olha para isso, cresceu, não chegou nem a 5 ainda. Ele é lento, mas ele é do tipo devagar e sempre. Olha ali em cima, quando x tende a infinito, o ln também tende para infinito. Tá? Agora, ele é do tipo devagar e sempre. É o coelho e a tartaruga. E a tartaruga não vai parar para descansar. Tá? Então, os dois dão uma diferença absurda. Mas ele é o tartaruguinha, que devagar e sempre. Tá? O logaritmo. Olha lá. É elevado a 100, não dá nem para imaginar o número. Ele já fica absurdo. Olha só. 2,688 é mais 43, ou seja, significa que aquela vírgula ali tem que andar 43 casas para a direita. É claro que não dá nem para escrever esse número, né? Mas você usa essa anotação justamente que fica inviável escrever o número, né? Então, você bota assim, ó, o número é gigantesco, esse negócio vai andar 43 casas para a direita. É o mesmo que multiplicar por 10 elevado a 43. Tá vendo? Então, logaritmo é lento, mas também tende para infinito. Pensa no logaritmo, né, o logaritmo natural, como uma tartaruguinha. Ele vai devagarzinho, mas não para. Ele vai, chega onde quiser. Mas devagar, coitado. É o jeito dele. Tá? Então, essas funções são úteis para justamente modelar processos desse tipo. Tem processos que são lentos, tem processos que são acelerados. Aí, cada uma delas vai ter seu espaço. Tá? Gente, vocês têm que ter isso em mente. Tá? Isso, a toda hora aparecem contas com essas duas figuras, com exponencial e com logaritmo. A toda hora vai aparecer. Vocês têm que ter clareza disso. Ó, ainda tem mais 2 detalhes aí nesse slide. A gente falou x tendendo ao infinito, x tendendo ao infinito. Agora, eu podia pegar a exponencial e fazer o x tender a menos infinito. Aí o desenho está mostrando ali, ela tende a 0. Ela tende a 0. O que é bem razoável. Imagina e elevado a menos 100. Imaginou? E elevado a menos 100 é 1 sobre e elevado a 100. Ou seja, é 1 sobre aquele número monstruoso que está ali na última linha da tabela. E elevado a menos 100 é 1 sobre aquilo. Ou seja, quando o x cresce, ele é elevado a x... quando o x decresce para menos infinito, né? A elevado a x vai ficar sempre 1 dividido por um número gigantesco, ou seja, algo que tende a 0. Está vendo? E o logaritmo? Olha o desenho, está te mostrando. Eu não posso fazer x tender a menos infinito no logaritmo, porque a gente não trabalha com números negativos.
no logaritmo, né? A gente só calcula logaritmo para números maiores que zero. Mas eu posso pensar em x se aproximando de zero, como está ali no gráfico. Repara que o gráfico do logaritmo desce direto quando x se aproxima de zero. Ó, seria isso aqui. Quando x tende a zero mais, você lembra dessa notação? Zero mais significa x tendendo a zero, vindo pelo lado direito, né? Por valores maiores que zero. O ln de x tende a menos infinito. Tá? Repara que é curioso, né? Essa tendida, né? Quando ele tende para menos infinito, essa descida, melhor dizendo, né? Essa descida para menos infinito, ele faz de uma maneira muito rápida. Agora, a subida para infinito é que é aquela coisa lenta, amarrada, tartaruguinha. Pegaram aí o jogo? Esse slide é importante, porque isso aí vocês têm que ter em mente, esses gráficos, essas interpretações, esse entendimento aí, porque volta e meia vocês precisam disso. É bom até, quem quiser tirar um print aí da tela, porque é útil sim. Quer ver? Vou fazer um... Esse não era para seguir, né? Mas já que a gente entrou no assunto, ó, alguns exemplos. Esses slides não eram da aula de vocês, não, mas eu estou aproveitando aqui, porque eu vi que a dúvida surgiu, né? Então, vamos aproveitar. Olha só. Esses estão todos muito fáceis, tá? Só para me responder rápido, gente. Quanto dá esse limite aí? Só para um treinozinho. Que nas integrais impróprias tem limite o tempo todo, né? Quanto dá esse limite aí, gente? Rapidinho. Resposta. Quanto é? Zero. Zero. E se x tende a menos infinito, quanto é que vai dar agora? Resposta... Alguém responde? Zero também. Zero também. Agora eu fiz 100 sobre x. Quanto vai dar isso quando x tende a infinito? Acho que é zero também. Zero também. O x está tendendo a infinito. X vai ser 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, sei lá o quezão. Gente, o 100 ali fica insignificante, fica irrisório. Não vai pesar. Vai tender a zero mesmo. Tá? Ó. E assim, 1 sobre x ao quadrado, x tendendo a infinito. O que vai dar aí? Rápido, gente. Zero. Zero. E assim, 300 sobre x à quarta. Resposta imediata. Vamos lá, quanto dá isso? Zero. Zero. E esse? 10 sobre raiz de x. E agora? Dá zero também. Dá zero também. Se o x está crescendo, a raiz de x também vai ficar cada vez maior. Por exemplo, a raiz de 100, tá, é 10 somente, né? Mais de 1 trilhão já vai ser um número imenso, né? A raiz de 1 quatrilhão vai ser descomunal. Quer dizer, a raiz também vai crescer, também vai tender a infinito, e isso aí vai tender a zero, não tem jeito. Olha ele aí. E quando x tende a infinito, de 1 sobre ln de x? Rápido, gente, isso é Zero. zero. A gente acabou de ver ali naquele outro slide que o ln, tartaruguinha, também tende a infinito quando o x tende a infinito. Ele vai devagar, mas vai. Então, 1 dividido por algo que tende a infinito vai tender a zero. E esse aqui? Puxa, esse é mole, né? Quanto dá isso? X tendendo a infinito. 1 sobre e elevado a x. X tendendo a infinito. O que acontece aí? Essa fração tende a... Resposta, rápido. Zero. Zero. O e elevado a x vai tender a infinito, lembra? É super rápido. A e elevado a x é o coelho. O logaritmo é a tartaruga. O e elevado a x é o coelho. Ele vai disparado para o infinito. 1 dividido por um número que cresce disparadamente para o infinito vai tender a zero. E esse aqui? 50 sobre e elevado a 5x2 mais 1. O que acontece aí agora? Vai dar zero também. Zero também.
5x2 mais 1 vai ser muito maior do que o caso da esquerda, o anterior, que era só e elevado a x, né? Aqui é e elevado a 5x2 mais 1, o expoente é muito maior, né? Então, e elevado a isso tende a infinito, esse negócio aí vai tender a zero. Olha só, todos davam zero, né? Só um exercíciozinho rápido, né? A turma toda dando zero. Tá ok? Tá claro isso? Professor, Oi. e se tivesse um X no numerador também? Aí, tá. Aí a gente nem entra mais. Olha aí, por exemplo, isso. Como é que você resolve isso aí? L'Hopital. L'Hopital. Vai dar zero também. Tá? Aqui não está feito por L'Hopital, não. Aqui tem uma tabelinha só para mostrar. Se você fizer a tabela dando valores de x, olha lá, com x igual a 10, x sobre e elevado a x, olha só, já dá 0,000. Quando você fizer x igual a 50, olha lá, olha o que deu. 9, só que é menos 21. Lembra? Essa vírgula tem que andar 21 casas para a esquerda. Isso é 0,0000000. Só lá longe é que vai aparecer o 9643. Já deu quase zero. Botei o 100. Aí já é um deboche botar o 100 aí. Vai ficar 100 dividido por e elevado a x. Olha aí. É menos 42. Essa vírgula tem que andar 42 casas para a esquerda. 0,0000000. Está claramente tendendo a zero, né? Tá? Mas você faria o L'Hopital e veria na hora de fazendo a derivada do numerador 1, a derivada do denominador e elevado a x. Na hora você ia ver que isso tende a zero, né? Tá? Olha esse outro aqui. Agora x tendendo a menos infinito. O que vai acontecer aqui? O que acontece com e elevado a x quando x tende a menos infinito? Lembra daquele desenho? Aquele desenho é a chave. Lá naquele desenho, a exponencial tendia a zero. E o x à quinta está tendendo a menos infinito. O que acontece com isso aí? Aqui não pode usar o L'Hopital, tá vendo? Porque um tende a zero e o outro tende a infinito. Menos infinito, no caso. Aqui você não poderia usar o L'Hopital. Porque o L'Hopital tem que ser os dois para mais ou menos infinito ou os dois para zero. Aqui está misturado, né? Um tende a zero e o outro tende a menos infinito. Então, o L'Hopital não serve, não pode. Não vai dar certo usar o L'Hopital aí. Resultado, vamos olhar a tabela. Olha lá, vamos fazer valores. X à quinta sobre e elevado a x. Quando o x for 10... 4, né? Na verdade, seria... Não, mas é x tendendo a menos infinito, né? Aí não vai prestar. Bom, é só trocar o sinal, que mudaria o sinal, que mudaria o x à quinta. Seria menos 4,53999, né? Tem um menos na frente. Porque aqui agora eu estou fazendo x menos infinito. Então, eu vou imaginar x igual a menos 10, menos 50 e menos 100. Tá legal? Tem a tabela, essa tabela aqui seria x tendendo a infinito, né? Mas eu vou imaginar x tendendo a menos infinito, menos 10, menos 50, menos 100. Aí aqui daria, o que mudaria o sinal do x à quinta, A quinta é engraçado, né? X à quinta daria menos, né? Isso aí. Com x igual a menos 50, daria menos isso aí. Ah, não, mas aí não. Aí não. Essa coluna não está prestando, gente. Essa coluna foi demais. Ela não está x tendendo... Não dá para adaptar. Aqui teria que ser para x tendendo a infinito mesmo. Estou querendo adaptar, mas o cálculo da exponencial está feito para x tendendo
a 50 e não menos 50, então não dá para adaptar. Não dá, não dá, não dá. Essa última coluna não prestou, não. Ela serviria se x tendendo a mais infinito. Eu vou tirar ela daí, gente. Vou tirar essa coluna, pronto. Não prestou, ela não está boa, não. Ela serviria para x tendendo a mais infinito. Para x tendendo a menos infinito. Mesmo que a gente imagine, pensa que é menos 100, menos 50, na hora de calcular o valor da exponencial, estraga. Porque uma coisa é a elevada a 10, outra coisa muito diferente é a elevada a menos 10. Não dá, não. Bom, e esse limite aí, o que vai dar, então? Quem me diz? Não pode usar L'Hopital, tem que só sacar. Qual é a sacada? X à quinta vai tender a menos infinito, porque x está tendendo a menos infinito. Então, x à quinta. X ao quadrado ficaria positivo, tenderia a mais infinito. Mas x ao cubo fica negativo, x à quinta fica negativo, então vão tender a menos infinito. O numerador tende a menos infinito. O denominador tende a zero. O que acontece com essa fração? Imagina, você vai dividir um número em módulo. Vamos pensar primeiro em módulo, tá? Em cima é negativo, embaixo é positivo. A fração é negativa, tá? Mas vamos pensar só no módulo dela. Em cima é um número grandão, porque x à quinta, estou pegando em módulo por enquanto, tá? Estou desconsiderando o sinal menos dele. Ele tende a menos infinito, mas em módulo está tendendo a mais infinito. É um número grandão, gigantesco. Aqui, conforme o x vai tendendo a menos infinito, em módulo aquilo ali é grandão. E embaixo está tendendo a zero, é uma coisa pequenininha. Pensando em módulo primeiro, então. Imagina um número grandão dividido por algo que é muito pequenininho, quase zero. Quanto dá essa conta? Vou passar ali para o quadro, hein, gente? Fazer isso ali no quadro. Olha aqui. Voltando ao quadro. Olha só. Opa. Nós estamos... nosso parênteses aqui. Fazendo parênteses. Depois eu apago esse parênteses. Olha lá. Era limite com x tendendo a menos infinito de x à quinta sobre e elevado a x. Isso aqui em módulo é grandão, na verdade é negativo, porque x tendendo a menos infinito. Então, vamos pensando em módulo, nós estávamos imaginando. Imagina um número grandão, por exemplo, um número grandão, 1 milhão, dividido por um número tendendo a zero, digamos 0,0001. Quanto dá o resultado dessa conta? Grandão dividido por pequenininho. Ninguém arrisca? Pô, gente, aqui está tudo decimal, é fácil de responder. Dividir por 0,001, olha só. Em vez de andar para lá, vou andar para cá, porque não tem espaço para lá. Então, estamos escrevendo ao contrário agora, da direita para a esquerda. 1 milhão é 10 elevado à sexta, não é? Esse aqui é 10 elevado a menos 1, 2, 3, 4. 10 elevado a menos 4. Tá certo isso, gente? Continha de decimal. Quanto dá esse dividido por esse? Vai subtrair os expoentes. Vai dar quanto? Esse igual daqui. Vai dar 10 elevado a 6 menos 4. 10 elevado a 10. Está vendo? À medida que esse cresce e esse diminui, tendendo a zero, à medida que esse tende a infinito e esse tende a zero, vão dando números enormes, cada vez maiores. Ou não? Enxerga isso, gente? Enxerga? Em módulo, tenderia para infinito. Mas isso aqui é negativo, né? Porque x tendendo a menos infinito, aqui dá um resultado negativo. Então, menos infinito. Enxerga isso ou não, gente?
Não? Sim? Dá para enxergar? Então, ó. Vocês têm que lembrar desses limites, né? Porque eles aparecem nas contas, né? Se você não conseguir fazer um limite de jeito nenhum, faz uma tabelinha igual aquelas que a gente fez ali, né? Ah, x está tendendo a infinito. Então, vai na calculadora e calcula aquilo para x igual a 100, para x igual a 1000, para x igual a 1 milhão. Aí você vai ter uma ideia do que está acontecendo ali, né? Voltando para cá, nós estávamos fazendo essa integral. Lembra? Na verdade, era essa a integral, né? Então, nós começamos fazendo de 1 até t. A antiderivada, né, era essa, né? Fizeram, não fiz não, mas o pessoal fez, né? Então, e é fácil de fazer, né? Aí, de 1 até t. Substituímos o t menos substituímos o 1 e demos uma arrumadinha na expressão. Então, isso é a integral de 1 até t. Segundo passo, né? Essa aqui é a primeira etapa do processo. Primeira etapa. Segunda etapa do processo é calcular o limite quando t tende a infinito daquele resultado que nós obtivemos na primeira etapa. Quando t tende a infinito, tudo isso aqui dentro tende a infinito. Né? Porque o t tendendo a infinito, t2 também, sobre 2 vai continuar tendendo a infinito. Né? Olha só, se o que está aqui dentro tende a infinito, o que acontece com o logaritmo, tartaruga? Tartaruga dose, né? Ele também tende para infinito. Vezes 3 vai tender até um pouquinho mais rápido, porque agora ele está triplicado. Se ele já tendia a infinito antes, quando você multiplica ele por 3, ele triplica. Então, vai ficar um pouquinho maior, né? Então, vai tender mais rápido ainda. Infinito. Viu? Ou seja, aquela área ali é infinita. A integral é divergente. Se fosse o problema fosse calcule a integral, você poderia responder, você iria responder como integral divergente. Agora, se o problema fosse calcule essa área, aí você poderia dizer infinita. Pronto, área infinita. Repara aquele negócio que eu falei? Para ter uma área finita, ela ia acabar tendo que ficar bem fininha. Porque senão, na hora que fosse somando a área, ela ia acabar dando infinito. E essa aqui, mesmo fininha, você vê que ela está afinando, mesmo fininha, ela não dá um resultado finito, ela dá infinita, né? Uma área infinita. Tá? Ok? Outro exemplo para vocês. Esse outro agora eu não vou dar palpite, não, né? Esse outro aqui vai ser todo para vocês. Eu vou só fazer o desenho. Vou tirar daqui. Um barulhão, um apagador, né? A flanela é mais silenciosa. Olha lá. Então, área. O problema é calcular a área da região indicada. Então, vou desenhar aqui. Ó, o enunciado deveria dizer área da região ilimitada. Vai ficar claro, né? Ilimitada do lado direito. Ilimitada à direita. Quase cortou. Então, vamos lá. Cadê a figura? Sai daqui. Um desenho assim, ela sobe, depois cai e vai afinando, 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 afinando. A função é
f de x igual a 2x elevado a menos x ao quadrado. E a área é essa, dessa região que está aí, eu vou dar um destaque, né, para ninguém ter dúvida. Essa área aqui. Podem fazer. Esse é todinho de vocês, hein, gente? Ilimitada. Segue eternamente para a direita. Aí você pode achar esquisito, né? Mas tem problemas práticos. Tem problemas de probabilidade que é assim mesmo. A curva, probabilidade de uma certa variável ser maior ou igual a zero, seria o cálculo. Aí, se isso aqui fosse uma função densidade de probabilidade, ao fazer a integral, ao calcular essa área te daria a probabilidade de uma certa variável ser maior ou igual a zero. Aí, como é? Se fosse, por exemplo, qual a probabilidade dessa variável estar entre 0 e 2? Aí seria uma integral de 0 a 2. Mas como a pergunta é só, qual a probabilidade de ser maior ou igual que zero? Aí vai toda a vida. Pode fazer, pessoal. Então, tem que fazer a integral própria, né? Você tem que fazer integral. Começa aqui em zero e vai embora toda a vida. Integral de zero a infinito dessa função. Isso aí. Primeira etapa. Pronto. Integral de 0 a t de 2x elevado a menos de 2x. Vai precisar integrar por partes? Estou perguntando. Alguém me responde? Não. Não. Você olha aqui. Faz um teste. Só no pensamento, né? Antes de partir para o cálculo. Imagina que é e elevado a u. du seria menos 2x. Então, du está aqui, a menos de uma constante, a constante menos 1, né? Mas ele está aqui. Então, ele vai fechar na substituição, sem problema. Só ver se está aparecendo du, a menos de uma constante. Então, a menos de uma constante multiplicativa, né? Então, tranquilo. Substituição direto sai. E quanto vai dar essa integral? A indefinida.
Quanto dá indefinida? Quem fez? Eu acho que dá menos E elevado a menos x ao quadrado. Isso, exatamente. Ó, você faz a substituição, chama isso aqui de U, calcula DU, substitui, que sai rapidinho. Tá? Agora, bom, mas tem que fazer a definida, né? Uma observação, vou brincar um pouco aqui com vocês. Olha só, se eu chamei isso aqui de U, DU seria menos 2x, né? Se a integral fosse essa, ela tinha que fazer nada. Repara, é elevado a U, DU, né? Você já podia botar a resposta direto, mas não tem esse menos, né? Então tem que ajeitar as coisas, né? Você quer ver? Eu posso chegar aqui e fazer assim, menos. Alterei a integral? Não, podia fazer isso, né? Então, é elevado a U, linha. Está prontinho, eu já posso botar a resposta direta. A antiderivada disso aqui é elevado a menos x2. Bom, estou só brincando um pouco, tá? Vai lá, substituindo, blá, blá, blá. Quanto deu o resultado final? Fazendo as contas. Fazendo a substituição, fazendo a conta, né? Menos E elevado a menos c ao quadrado, menos 1, eu Isso, acho. é isso mesmo. Mais 1. Vai ficar menos 1. Ó, vai dar menos E elevado a menos T2, mais 1. Não é mais 1? Sim. Porque é menos 1, né? Tá? Você pode até inverter aqui e escrever 1 menos. Né? Porque você pode, se fizer a conta de integral indefinida, a integral indefinida é menos E elevado a menos x2. Essa é a indefinida. Aí você vai fazer de 1 até t. F zona de t menos F zona de 1, não, de 0. Né? Se você escrever aqui em x, né, seria de 0 a t. Na hora que faz a conta, menos E elevado a menos T2, menos 1, né? Que é o zero. Quando botar o zero aqui, vai dar menos 1. Então, vai ficar menos 1, mais 1, menos E elevado a menos T2. Tá? Precisa fazer essa integral? Eu acho que não, né? Essa integral a gente já fez várias vezes. Se alguém quiser que eu faço com a substituição. É só chamar isso aqui de U. Né? U igual a menos x ao quadrado. Du igual a menos 2x dx. Aí você substitui, pode passar os valores de x para valores de u, né? Quando x for 0, u é 0. Quando x for t, u é menos t2. Se você fizer a substituição, vai dar a integral de 0 a menos t2 de E elevado a u du. Olha isso. Professor, Né? então isso aí tem a ver com aquele negócio de a integral de E elevado a uma f de x é igual a E elevado a f de x que multiplica f'? Espera aí. Não, ao contrário. Você tem E elevado a f de x. Né? A derivada é E elevado a f de x vezes f' de x. Derivada. Não a integral. Você tinha falado da integral disso, ser isso? Não. A derivada, que é a derivada de E elevado a u. A derivada de E elevado a u é E elevado a u vezes u'.
Então, e elevado a f de x' o f de x está aqui, está no papel do U. É elevado a f de x vezes f' de x. Mas aí é derivada, né? A gente está derivando. A integral seria o contrário. A integral disso daria isso, né? A integral disso daria isso. Né? Tá? Tirar. Ó, vocês estão um pouquinho, às vezes ficam um pouquinho, assim, sem jeito na hora de derivar, né? Cuidado com isso, gente. Quem estiver tendo dificuldade em derivar, é bom dar uma olhada lá nas derivadas da Matemática 1. Bom, primeira etapa dá isso. Se fizer a integral direitinho, passo a passo, como tantas que a gente já fez, você vai chegar nesse resultado. Na verdade, seria esse mais esse, né? Eu inverti para ficar mais arrumadinho. Aí viria a segunda etapa, que é o limite, quando t tende a infinito, do que você achou na primeira etapa. Menos, né? 1 menos e elevado a menos t2. Quanto dá esse limite? Vai dar 1, né? Vai dar 1. Ó, maneira boa de ver é você escrever assim, limite, quando t tende a infinito, né? Ó, 1 menos o quê? Aí, aqui eu jogo esse cara para baixo. 1 sobre e elevado a t ao quadrado. Quando t tende a infinito, e elevado a algo que está crescendo, 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 tendendo a infinito, isso aqui tende a infinito. Lembra? 1 dividido por algo que tende a infinito tende a 0. Então, sobra 1, porque essa fração aqui vai tender a 0. Aí sobra esse 1. Ou seja, essa integral é convergente. Ela vale 1. Essa área vale 1. Se fosse um cálculo de probabilidade da variável x ser maior ou igual que 0. X representaria, podia ser um indicador qualquer de alguma coisa, uma variável econômica qualquer. A probabilidade de x podia ser uma cotação, podia ser alguma coisa assim. Não, maior ou igual que 0, não sei. Seria um indicador qualquer. Qual a probabilidade dele ser maior ou igual a 0? Probabilidade 1. Probabilidade 1 corresponde a 100%. Tá? É comum você imaginar a probabilidade como sendo um valor que vai de 0 até 1. 0, probabilidade de 0, é óbvio, né? 0% de probabilidade. E probabilidade 1 seria o 100%. Né? Então, estava dando 100% de probabilidade disso acontecer. Esse tal x não vai ser negativo. Né? Não pode ser negativo nunca, né? Seria a ideia. Tá claro isso aí, pessoal? Posso pagar essa conta, esse negócio todo? Então, vou pagar, hein? Olha, esse que a gente discutiu até agora é o primeiro caso da integral imprópria. Tem mais 2 casos. Depois que você discute o primeiro, os outros 2 ficam rápidos. Eles vão usar a mesma ideia. Então, olha lá. Segundo caso de integral imprópria, seria algo assim. Integral de menos infinito até um certo número b. O primeiro era de a a infinito. Esse é de menos infinito até
até um número B. Aí é fácil de imaginar como é que vai ser feito, né? Usar a mesma ideia. Primeiro, você calcula aqui, você coloca aqui um t, uma variável t, e calcula a integral de t até b da f de x. Né? Sempre em duas etapas, tá? Depois que isso está calculado, aí você vem aqui e faz o limite quando t agora tendendo a menos infinito. Então, sempre em duas etapas. Primeiro você tem que fazer isso. Você parte para o limite só depois de que isso está feito, tá? Para evitar dar valores equivocados. Olha, e aí, bom, isso é igual a isso, lógico, desde que esse limite exista, né? Porque limite às vezes não existe, aí não vai ter igualdade, não vai ter nada. A integral simplesmente não vai ter nenhum valor. Quando o limite existe e é finito, né? Que nem no primeiro caso. No primeiro caso, exatamente, vou escrever aqui a mesma frase. Quando o limite existe e é finito, a integral imprópria é dita o quê? Qual é o nome que ela recebe? É dita convergente. Caso contrário, ela vai ser chamada de divergente. E não se atribui nenhum valor a ela. Isso é importante. Não... deu infinito. Você não vai dizer que a integral é infinita, você vai dizer que a integral é divergente, tá? Então, é dita divergente e não se atribui nenhum valor a ela. Pronto. Aí. Ok? Interpretação a mesma. Você pode interpretar como área. Professor, Oi? desculpa, por que nessa daí a integral vai ser de t até b e não de b até t? Porque eu vou mexer. Você diz, quando você fala de B até T, você está dizendo a maneira de falar ou a maneira de escrever? Teria que ser assim? Eu pensei que era assim, só que eu acho que não é. Aí eu queria entender. Não é não. Porque, veja, esse valor está fixo. Seria, olha, um exemplo prático. Seria uma coisa assim, integral de T... Peraí, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar um exemplo aqui para a gente ver isso. Posso apagar esse quadro? Vou apagar aqui embaixo. Vou apagar só essa nomenclatura aqui, tá? E vou colocar um exemplo. Eu acho que com um exemplo vai ficar claro para você. Olha só. Imagina aqui, exemplo. Integral de menos infinito até, digamos, menos 1 de 1 sobre x ao quadrado. Pronto. Tá? Repara, se eu pensar em termos de gráfico, essa função 1 sobre x2, ela tem um gráfico mais ou menos assim. Ela vem assim, vai subindo. Essa é a função y igual a 1 sobre x ao quadrado. Do lado de cá, ela faz a mesma coisa. Ela vai fazer... Só que do lado de cá não vai interessar, porque a gente quer de menos infinito a menos 1. Né? Então,
A gente vem da esquerda até, digamos que menos 1 é aqui. Pronto, aqui é menos 1. Então, como é uma função cujo gráfico está acima do eixo x, olha só, essa área aqui, vindo de menos infinito até menos 1, é dada por essa integral. Essa integral representa essa área. Agora, você repara, ela vem desse valor e termina em menos 1. Então, na hora de eu fazer aquela conta lá, observa. A integral ela vai até menos 1. Então, eu não vou mexer nesse menos 1. Esse menos 1 continua aí. Eu tenho que mexer aqui embaixo. É aqui que acontece a coisa diferente, né? Então, eu vou partir de um t e depois fazer o t, ó, digamos, teria um t aqui. Aí eu faço a integral daqui até aqui. Ó, ela daria essa areazinha aqui. Tá vendo? Integral de t até menos 1. Seria essa areazinha. Quando eu fizer o t tender a infinito, aí o t começa a andar para cá. Aí essa região começa a crescer, 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 crescer. E aí a integral, o limite, vai dar a área vindo toda a vida para a esquerda. Ficou razoável agora para você, que teria que ser de t a menos 1? Ou não? Sim, agora deu para entender. Entendeu? Porque Aham. essa configuração, ela vem de menos infinito e termina aqui em 1. Então, primeiro, eu faço um intervalo finito. Poxa, se termina em 1, eu tenho que começar antes de 1. Pô, menos 1, né? Se terminava aqui em menos 1, eu tenho que começar antes de menos 1. Eu vou fazer de t até menos 1. Depois é que eu faço o t tender para menos infinito. Né? Depois. Tá? Tudo bem aí? Então, vamos fazer essa rapidinho? Essa é rápida, né? Olha lá, vamos fazer primeiro a integral de t até menos 1. De x elevado a menos 2 dx. Né? Já botei, é 1 sobre x ao quadrado é x elevado a menos 2. Né? Isso vai dar x elevado a menos 1 sobre menos 1 de t até menos 1. Não é? Olha lá. X elevado a menos 1 sobre menos 1 é menos 1 sobre x. Né? Eu vou fazer de t até menos 1. F de menos 1 menos f de t. Está acompanhando, pessoal? F de menos 1 vai ficar menos 1 sobre menos 1. Menos 1 sobre menos 1. Todo mundo vê que vai dar 1. Menos f de t. F de t, f zona de t, vai dar menos 1 sobre t. Só que eu faço aqui menos f de t. Então, vai ficar menos, menos, mais 1 sobre t. Tá certo? Essa é essa areazinha aqui, de t até menos 1. Ela vale 1 mais 1 sobre t. Viu? Agora, se eu quero a área toda, né, de menos infinito, aqui, de menos infinito até menos 1, vindo, né, vem toda a vida. O t tem que vir
toda a vida para a esquerda. Então, agora eu vou fazer o limite quando t tende a menos infinito. Hã? Daquilo ali. 1 mais 1 sobre t. Quanto dá esse limite? 1. Esse pedacinho aqui tende para 0, né? Tende para 0. Então, vai dar 1. Pronto. Aí 1 seria a área toda, né? Daqui para cá. Né? Seria a área da região ilimitada à esquerda. Né? Ok? Então, o segundo caso é igualzinho ao primeiro, né? Só que o problema está aqui embaixo. Então, eu trabalho aqui embaixo, fazendo esse cara aqui de baixo tender a menos infinito. Tá? Ficou claro aí? Vamos ver o terceiro caso, então. Posso pagar? Terceiro caso. Terceiro caso, já dá para imaginar qual seja, né? O primeiro era de A até infinito. O segundo, menos infinito até B. Adivinha qual vai ser o terceiro caso? Integral de menos infinito a mais infinito. Percebeu? E como é que nós vamos fazer essa integral? Definição, tá? Isso é para ser calculado assim, ó. Você faz a integral de menos infinito até 0 da função, mais a integral de 0 a infinito da função. Percebeu? Você tem que calcular essas duas. A de menos até 0 e a de 0 até infinito. Não tente fazer de forma diferente, viu? Tem que fazer separadamente as duas integrais. Faz uma, depois a outra. Ó, nesse caso, essa integral aqui, né? A integral. Essa daqui, né? De menos infinito a mais infinito. Aqui eu botei mais, é aquele negócio, né? O mais não é obrigatório, né? Isso ou isso representam a mesma coisa, tá? Então, eu vou escrever sem o mais, só para não escrever menos. Ó, a integral. Aqui eu botei mais e lá não botei, né? Tanto faz, né? Se quiser, pode tirar aqui, ou se quiser, bota aqui e lá, tanto faz. Então, essa integral é dita convergente somente quando estas duas forem convergentes. Somente se as duas, apenas se essa e essa forem convergentes. As duas. O que quer dizer isso? Se alguma dessas, basta uma delas, se alguma delas for divergente, então essa aqui já é dita divergente. E não se atribui nenhum valor a ela. Tá? Então, por exemplo, vocês estão resolvendo. Aí, digamos, resolve a primeira. Aí a primeira
a primeira deu divergente. Se a primeira já deu divergente, eu nem vou calcular a segunda. Não precisa calcular a segunda. Parou aqui. Essa deu divergente, então aquela integral lá já é divergente, não tem que calcular mais nada. Tá? Então, caso alguma das integrais à direita, né, dessas duas aqui, né, de alguma das integrais à direita, vamos dizer assim. Caso alguma delas seja divergente, então a integral à esquerda, aqui a gente quer calcular, né? Acho que não vai caber aqui. Cabe. A integral à esquerda é dita divergente. E aí você não vai atribuir a ela nenhum valor, né? A integral à esquerda, essa aqui, né? A original é essa. A integral à esquerda é dita divergente e não se atribui a ela nenhum valor. Pronto. Aí. Ok? Ó, essa a gente já fez vários exemplos. Essa fizemos um exemplo só, mas ela é muito parecida com a primeira. E essa aqui, no fundo, não traz nada de novo, né? O que você tem que fazer é aqueles dois casos anteriores. Vamos ver um exemplo? Posso tirar esse quadro? Então, vou tirar, né? Olha lá. Cadê o exemplo? Tem um exemplo bacaninha aqui. Exemplo. Integral de menos infinito a mais infinito de x ao cubo é elevado a menos x à quarta. Tá aí. Todinha para vocês. Ó, você tem que calcular duas integrais, né? A de menos infinito até zero e a de zero a infinito. Em caso, e da mesma função, né? Então, essa primitiva aqui, a antiderivada, né? A integral indefinida, você vai precisar calcular duas vezes. Numa de menos infinito a zero e depois de zero a infinito. Então, nesses casos, assim, onde você tem que calcular duas vezes, vai usar duas vezes, né, a mesma integral indefinida, vale a pena você, antes, calcular a indefinida, separadamente. Aí depois, quando for fazer as integrais impróprias, as duas, né, você já tem a indefinida que você vai, pronta, que você vai usar nas duas. Então, eu recomendo, né? Nesse caso, é interessante fazer a indefinida separadamente, porque ela vai ser usada duas vezes, em dois cálculos, né? Então, vale a pena aqui você chegar e fazer, antes de mais nada, calcular quanto dá isso aqui. Aí, na hora de fazer as impróprias, você já tem esse resultado pronto, você já tasca lá. Tá? Então, vai lá. Todinho seu. Ou todinha sua, né?
Então, essa é fácil, hein, gente? Olha lá. Só pensar em fazer aquele testezinho mental primeiro. E elevado a U. Olha o DU aqui. Não está completo, falta uma constante, né? Mas ele está aí, a menos de uma constante. Né? Porque o DU seria menos 4x3. Está faltando só a constante menos 4. Então, isso é substituição direta. Não precisa fazer por partes ou qualquer outra técnica. É só fazer U igual a menos x à quarta. Né? DU vai ser menos 4x3 dx. E aí substitui lá. Então, ó, substituindo x3 é elevado a u, dx é quanto? É du sobre menos 4x3, né? Tá vendo? Corta x3 com x3. Isso é menos 1/4. Passei menos 1/4 para fora, né? Corta x3 com x3. Integral de e elevado a u, du. Pronto. Que é igual a menos 1/4 de e elevado a u mais c. Pronto. Tá? Vou colocá-la aqui em cima. Ó, a integral indefinida, então, de x3 é elevado a menos x à quarta. Ó, é elevado a u era menos x à quarta, né? Então, é menos 1/4 de e elevado a menos x à quarta, né? Esses mais a constante. Pronto. Essa é a indefinida. Bem básica. Tá claro aí para todo mundo? Agora, posso pagar aqui a conta? Vou apagar esse cálculo, tá? É um cálculo bem simples, né? Bem de acordo com coisas que nós vimos antes. Olha lá. Agora podemos começar. Agora você vai fazer integral de menos infinito até zero de x3 é elevado a menos x à quarta dx. Depois você faz a outra. Vai lá, pode fazer. E na hora de fazer, usa o resultado pronto que já tem aqui, né? Então, você vai fazer primeiro a integral de t até zero de x ao cubo é elevado a menos x à quarta dx. Hã? Olha, está ali o resultado.
é menos 1/4 de E elevado a menos x à quarta de t até zero. Só isso. Né? Porque a primitiva já está pronta. F de 0 menos F de t. Né? F de 0 menos F de t. Olha lá. F zona de 0 vai dar 1 aqui, né? Então, menos 1/4. Menos F zona de t. É só entrar o t aqui, menos 1/4, vai ficar menos 1/4, fica mais 1/4 de E elevado a menos t à quarta. Essa é a primeira etapa desse cálculo. Tá certo? Agora, segunda etapa. Fazer o t tender a menos infinito. Aquilo lá. Menos 1/4 mais, ó, E elevado, vamos juntar ali, né? 1/4 de E é E elevado a menos T4 sobre 4. E agora, hein? Quando é que dá esse limite? Menos 1/4. Tá certo. Vai dar só esse menos 1/4. Esse termo aqui tende a zero. Porque essa exponencial vai para o denominador. Para enxergar isso de uma maneira assim, bem razoável, é só jogar essa exponencial para o denominador. Olha lá. Menos 1/4 mais, ela vai lá para baixo. 1 sobre 4 é elevado a T4. Tá? Então, quando t tende a menos infinito, t à quarta tende a mais infinito. É elevado a alguma coisa tendendo a infinito, tende a infinito. Esse denominador tende a infinito. Todo ele, né? Vezes 4, tende até mais rápido ainda para o infinito, porque ele fica 4 vezes maior, né? Esse denominador tende a infinito. Então, a fração 1 dividido por alguma coisa que está crescendo, crescendo, tendendo a infinito, essa fração vai tender a quanto? Quanto? Hein, pessoal? O que acontece com essa fração? Vai para menos 1/4. Bom, essa fração tende a zero, né? E a expressão toda tende a menos 1/4. Então, essa primeira integral vale menos 1/4. Então, até agora está convergindo, né? Mas tem que fazer a outra depois. Agora, a de zero a infinito, da mesma função. Pronto. Agora tem que fazer essa. De novo, os dois passos. De 0 a t, depois o limite. Vai lá, pessoal, com vocês. Faz aí, gente. Ih, está quase acabando o tempo, né? Não vai dar para a gente fazer ela toda agora, completa. Eu vou dar o resultado aqui, só para a gente poder finalizar o problema e fazer alguns comentários, porque o tempo está acabando. Ó,
isso aqui fazendo o processo que a gente já sabe, né? Primeiro faz a integral de 0 a t, a antiderivada está prontinha ali, é só usar, né? Aí depois faz o limite quando t tende a infinito, isso vai dar 1/4. Então, essa aqui deu menos 1/4, né? E essa aqui, se você fazendo as contas direitinho, eu vou deixar para você, depois da aula, você verifique, tá? Pronto. É só fazer as contas, é um exercício, né? Ou seja, quanto vale essa integral? Quanto vale essa integral, pessoal? Vale 0? 0. Ela é esta mais esta. Olha lá. Vou abrir espaço aqui. Ó, isso aqui é a integral de menos infinito até 0 da função, mais a integral de 0 a infinito da mesma função. Menos 1/4 mais 1/4, 0. Né? Que dá menos 1/4 mais 1/4. Deu 0. A integral é 0. Aí você vai pensar, em termos de área, tem uma área lá que certamente não é 0, né? Aí, se você quiser entender por que que isso deu 0, só fazendo o gráfico da função. Posso pagar um trecho aqui? Essa, a de menos infinito a 0. Olha lá. Vou pagar aqui. Olha lá. Se você pegar fizer pacientemente o gráfico dessa função, ou usar um aplicativo, você vai encontrar uma curva assim, ó. Ela vem, aí faz um negócio assim, faz um negócio aqui. Esse é o gráfico da função. Então, quando você faz de menos infinito a mais infinito, observa. Nesse trecho aqui, a integral da negativa. Tinha dado menos 1/4, claro. Porque a função aqui tem valores negativos. Então, quando você integra, dá um resultado negativo. Depois, a função tem valores positivos. Então, quando você integrar, vai dar uma integral positiva, igual à área. A área aqui é 1/4. A integral aqui deu menos 1/4. Isso significa que essa área também vale 1/4. Menos 1/4 é a integral. A área é 1/4. Então, se eu perguntar, qual é a área entre o gráfico... Repara, uma coisa é perguntar qual é a integral, outra coisa, área entre o gráfico e o eixo X. A área é 1/4 mais 1/4. Meio. Tem área meio entre o gráfico da função e o eixo X. E a integral vale 0, porque uma parte dela é negativa. Tá? Então, as duas respostas para as duas perguntas diferentes. Calcule a integral, 0. Calcule a área entre o gráfico e o eixo X, meio. Tá? Ok? Olha lá. Na página do curso, né, já tem
exercícios propostos relativos à aula de hoje, ok? Essa foi nossa última aula do ano, né? Nós voltamos agora em janeiro, na primeira segunda-feira de janeiro. Alguma pergunta aqui, pessoal? Lembra que tem... Professor, Ah, esse exercício que você está passando para casa é ponto extra ou faz parte da prova? não, tem os exercícios normais que eu sempre passo, né? Tá lá, lista de exercícios, exercícios recomendados, né? Sei lá como tá, não me lembro como está no site. Isso é uma coisa. São os exercícios normais que vocês fazem, que eu sempre passo toda semana, para vocês treinarem e entenderem bem a matéria. Outra coisa é o exercício para entregar. Lá na página, tem lá, exercício para entregar, né? Eu acho que está escrito assim, não me lembro como é que está escrito, mas está escrito de alguma forma que deixa claro que é para entregar. Acho que está escrito exercício para entregar. Esse é um, tá? Para entregar até a meia-noite de hoje, né? Nós tínhamos falado na segunda-feira. Outra coisa são os exercícios usuais, né? Não, professor, isso aí eu sei. Eu queria saber se o exercício para entregar até meia-noite de hoje Ah, é tá. ponto extra É, ou faz parte da prova. não, é ponto extra. Aqui ele é valendo nota. Por isso que eu destaquei também. Professor, Porque na última aula você falou que a prova não iria valer 10, aí eu pensei, então, Não, a prova não vale 10, não. A prova vale menos que 10, porque parte da nota está vindo nesses exercícios indicados para casa. então não é ponto extra. é verdade. Senão valeria 10 a prova. Então, esse exercício faz parte da Faz prova. A parte gente da é obrigado a prova. fazer Oi, para ter uma desculpa se nota. ficou mal entendido, mas eu falei isso desde o início. Em algum momento eu falei isso, que esses exercícios faziam parte da nota. A nota da prova valeria menos que 10. Eu não comentei isso? Eu comentei, não. É que na primeira aula você falou ponto extra, e ficou como se tivesse sido opcional, entendeu? Quem Aqui quisesse fazer, primeiro. fazia. Ah, Mas no segundo exercício, que é para entregar hoje, você falou na última aula que faria parte da prova, da nota, esse que a prova não faz. valeria Não, então, 10. na verdade, a minha ideia é que os dois faziam. Mas se ficou mal entendido, tudo bem, eu deixo aquele primeiro ser um ponto extra, assim, tá? Agora, esse segundo, eu fui bem explícito, né? Eu falei que ele fazia parte da nota de vocês. Ou não? Sim, Tudo bem, obrigada. Tá? Isso tinha ficado claro, eu acho, né? Esse segundo, né? Tá? Tá claro isso, gente? Sim. Ok. Então, olha aí. Bom, acabamos, né? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Não? Então, boa tarde para vocês, bom recesso, boas festas. E Tchau, professor, boas festas. Boas festas. e até para o ano, né? Até. Tchau, professor. Bom Natal. Obrigado para vocês também.